Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos fazer a correção das atividades da aula anterior. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira questão é uma questão alternativa e diz o seguinte: as expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que a. correspondem a uma visão eurocêntrica, b. obedece a fatores econômicos, c. designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais, d. está relacionada aos processos de descolonização, ou e. correlaciona os conflitos de força das potências imperialistas mundiais. E a questão correta é a questão A, pessoal. A ideia de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo corresponde a uma visão eurocêntrica que coloca a Europa no centro aí das preocupações, no centro das evoluções, digamos assim. Então, o continente europeu ele é considerado o continente do velho mundo. Por quê? Porque eles se consideram mais evoluídos, mais experientes. Então, é como se a humanidade tivesse surgido ali na Europa. Então, isso é uma visão eurocêntrica, porque ele olha os outros continentes com um certo preconceito. Próxima questão. A xenofobia não é necessariamente um problema continental, mas territorial, e que se estabelece através das distinções entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente do planeta que se destaca dos demais por apresentar com maior frequência as práticas de manifestações xenofóbicas, que é a Europa, B, a África, C, a Ásia, D, a América do Norte ou E, a Oceania. E a alternativa correta é a alternativa A Europa, porque o continente europeu ele tem uma frequência maior de manifestações xenofóbicas. Isso não significa que não tenha nos outros continentes, tá, gente? Tem. Só que a Europa tem mais frequência por conta justamente do eurocentrismo, por eles se acharem superiores, mais evoluídos, mais tecnológicos que os outros continentes. Então, eles têm um certo olhar de superioridade para com o estrangeiro, alguém que é de outro país, principalmente quando esse outro país não corresponde ao continente europeu. Próxima questão. Se a história é a ciência que estuda as ações da humanidade ao longo do tempo e em diferentes espaços, explique como cada um de nós estamos inseridos na história. Bom, pessoal, basicamente a gente vive em uma determinada época e em uma determinada sociedade. Ao mesmo tempo, a gente está ligado aos nossos antepassados, ou seja, as experiências do passado acabam afetando as nossas decisões presentes, tá? Outro motivo é que participamos e construímos a história no presente. Então, a história, ela não para, ela está sempre em construção e nossas ações hoje vão determinar aí como vai se dar as relações da sociedade, a interferência da sociedade e essas mudanças que vão ocorrer. Por isso que nós construímos o tempo todo a história no presente, tá? E a gente tem uma forma de viver que está relacionado a um momento histórico. Então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se vestir, a nossa cultura, ela está relacionada a esse tempo histórico que estamos vivenciando, que é reflexo de momentos do passado, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as teorias iluministas.
todas essas teorias formaram o homem da sociedade contemporânea, o homem moderno, o homem capitalista, que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar nos dias de hoje. Próxima questão. O que são fontes históricas? Qual a importância delas para o estudo da história? Bom, pessoal, as fontes históricas, elas são os vestígios e registros deixados pelos povos do passado, tá? Elas podem ser materiais, como, por exemplo, documentos escritos, fontes visuais, sonoras, fontes materiais, que são objetos, construções deixados pelos povos do passado, ou elas podem ser imateriais, que são o quê? Características culturais que acabam passando aí de geração em geração, tá? Exemplo de fontes imateriais é a capoeira, é o frevo, que é uma dança típica do Nordeste, a culinária, então a feijoada é uma fonte material da história do Brasil. Então, a gente tem várias fontes imateriais também, tá? Por que esses vestígios, eles são importantes para o estudo da história, tá? Porque é por meio da interpretação desses vestígios, dessas fontes, que a gente pode conhecer o modo de vida das diferentes sociedades que existem e que já existiram, tá? Inclusive aqueles que não deixaram nenhum vestígio escrito. Então, por exemplo, como que a gente vai estudar uma sociedade que não tem escrita, como algumas populações nativas indígenas? Como? Através dos vestígios materiais deixados por eles, como, por exemplo, objetos de cerâmica, construções que eles tenham feito. Tudo isso contribui para que a gente analise e entenda um pouco melhor aquelas sociedades que não possuíam escrita. Próxima questão. Em sua obra Apologia da História, ou O Ofício de Historiador, o historiador Mark Bloch buscou definir a ciência histórica, indicando seu objeto de estudo, sua problemática e sua metodologia. Mais do que isso, o autor buscou analisar e discutir qual a função da história. Nos trechos apresentados a seguir, você acompanha um pouco dessa reflexão. Então, nós temos o trecho aqui que foi apresentado. O primeiro trecho diz o seguinte: ciência dos homens, dissemos, é ainda vago demais. É preciso acrescentar, dos homens no tempo. O historiador não apenas pensa humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria de duração. Ora, esse tempo verdadeiro é um contínuo. É também perpétua mudança. Da antítese desses dois atributos provém os grandes problemas da pesquisa histórica. Acima de qualquer outro, aquele que questiona até a razão de ser de nossos trabalhos. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho diz o seguinte: na verdade, conscientemente ou não, é sempre as nossas experiências cotidianas que, para nuançá-las onde se deve, atribuímos matizes novos. Em última análise, os elementos que nos servem para reconstruir o passado. Além de tudo, a educação da sensibilidade histórica nem sempre está sozinha em questão. Ocorre de uma linha dada, o conhecimento do presente ser diretamente ainda mais importante para a compreensão do passado. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira questão referente ao texto. O texto apresenta algumas definições sobre a ciência histórica. Uma delas referente ao seu objeto e outra referente ao método.
indique quais são essas definições. Então, gente, o objeto de estudo da história, segundo Mark Bloch, é afirmado como a ciência dos homens no tempo. Como ele cita lá no começo, que falar que o estudo da humanidade simplesmente é muito vago, que é importante você definir também a relação desses seres humanos com o tempo. E aí, sobre o método, ele destaca a discussão sobre a referência ao tempo presente como baliza de estudos. Então, pessoal, é sempre importante a gente citar a importância de se estudar determinada coisa na sociedade atual, no presente, fazendo essa ponte, fazendo essa relação entre o presente e o passado. No segundo trecho, Bloch afirma a importância do presente para a compreensão do passado. De que maneira você acha que isso pode ocorrer? Bom, pessoal, essa questão é uma questão mais reflexiva para vocês pensarem aí a influência não só do passado no presente, mas também do presente para o passado. Por quê? Porque o estudo histórico ele tem influência direta no presente, uma vez que a gente seleciona os fatos do passado que serão estudados, então a gente seleciona aquilo que a gente considera mais importante. E o que nós consideramos mais importante tem a ver com o nosso momento histórico presente e não com o passado. Então, por exemplo, se eu quero construir uma história valorizando o nacionalismo, eu vou tentar construir uma história focada em heróis que vão valorizar a minha nação. Esse é um tipo de construção histórica. Se eu quero uma construção histórica voltada no poder do homem branco, eu vou fazer uma construção histórica sempre colocando em destaque a figura do europeu, a figura do domínio dos europeus na América. Agora, se eu quiser e achar importante dar voz àqueles grupos que são excluídos, eu vou buscar uma outra história. Eu vou buscar o quê? A visão, a versão dos indígenas, dos nativos, dos africanos. Então, eu tenho várias formas de construir a história, e isso está relativo às minhas necessidades do presente. Então, a partir do momento que eu preciso de uma determinada construção histórica no presente, eu vou focar meus estudos em maior quantidade naquilo que é necessário atualmente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje é só. Não se esqueçam de fazer a correção das atividades no caderno de vocês. Se cuidem e até a próxima.